Fala, nação rubro-negra, vamos para as principais notícias do Flamengo. Vamos ver aqui agora os comentaristas da ESPN destrinchando, cara, todos esses erros que o Flamengo cometeu ontem e o que o Felipe Luiz precisa fazer para melhorar o time do Flamengo. O Flamengo que já tem um jogo importante contra o Madureira nesse final de semana e precisa fazer um bom resultado para o segundo jogo também contra o Madureira para poder continuar vivo no Campeonato Carioca. Já chega deixando aquele like para fortalecer, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. O Flamengo parou geral mesmo, a defesa não funcionou, é o 11º gol sofrido em 9 jogos na temporada, e apenas um o Flamengo não foi vazado em 2026. No clássico contra o Vasco, pelo Carioca, mas agora não tem muito jeito. Castilho pôs o Lanús na frente, que vai com a vantagem para o Maracanã. Mas enfim, é uma coisa que temos em mente, que temos que melhorar, que temos que tomar menos gol. Esse foi o nosso forte o ano passado. E sabemos que o que fizemos no ano passado não é o suficiente para esse ano. Poderia ser difícil o jogo para a gente sair, da mesma forma que foi contra o Vitória, nos conseguiram afogar bastante no nosso campo. Eu esperava um jogo parecido, então optei por equilibrar a equipe na parte física e incomodamos muito pouco a profundidade do time deles, é algo que temos que melhorar urgentemente com a bola. Felipe Luiz inovou, mandou a campo um time sem centroavante. Carrascal e Arrascaeta mais adiantados, ideia que não parou em pé. O Lanús, no embalo do pulsar da massa, atacava, abafava. Bolas na área, marcação pesada. Parecia ser ele o dono da América. Dúvida até momentos antes do jogo, Castilho tentou 1, 2, 3 vezes para enfim surgir num voo entre os zagueiros e comemorar o gol decisivo. Sin duda que me espero un partido difícil como fue este y en su campo lo va a ser aún más con su público, pero bueno, también va a ser una linda prueba para nosotros. No, a ver, va a ser un partido muy duro en el Maracaná, como lo fue aquella vez con Fluminense. Ellos hacen fuerte de local, así que nada, vamos a tener que hacer un partido como el de hoy, muy inteligente, muy intenso y bueno, obviamente que queremos esta copa. Everton Cebolinha, a rigor, teve a única chance rubro-negra no jogo, ainda no primeiro tempo. Pedro, Samuel Lino e De La Cruz entraram para tentar oxigenar o time, de nada adiantou. O Lanús mostrou que vitórias épicas também surgem com lutas operárias e carrega a vantagem do empate para o Rio de Janeiro daqui uma semana. O Flamengo, confuso com a nova rotina, vai viver a angústia de ter de virar o placar para não perder mais uma taça. Competir, lutar e entender que ficar de braços cruzados no futebol não adianta. Não tem adiantado nesse início de temporada para o Flamengo, bem diferente do que aconteceu no ano passado, quando a postura e o desempenho era outro. A gente volta então lá para a Argentina, Pedro Henrique Torre e também o Rafael Marques estão de volta para a gente debater então, Pedro, mais do Flamengo. Pois é, Bruno, a gente foi muito comentada aqui ontem essa questão da greve, para o geral que eles falam por aqui. Então, dava para ver que o Flamengo teve essa greve ontem de futebol, né? Não funcionou nada nesse sentido. A gente falava na primeira participação como o time não se desenvolveu, né, Rafa? A questão técnica, o Felipe falando de refino e os jogadores cada vez mais sentem que precisa mudar, especialmente quem teve a experiência de 2023, como o Arrascaeta. O Felipe Luiz era jogador, foi seu último ano. Porque começa a não dar certo, começa a perder taça, depois é protesto e aí começa a complicar a temporada. Como eu te conheço muito bem, e essa sua verve de cronista, ela sempre salta muito em momentos como esse, eu tinha convicção que o VT do poeta da nação seria mais ou menos alicerçado de acordo com o contexto, né, social aqui da Argentina, de uma greve que não foi aquela greve, né? Muita coisa abriu ontem, enfim. Hoje, uma sexta-feira absolutamente normal, com buzinaço, trânsito aqui na 9 de julho, que é a principal avenida da cidade. Então, um dia como outro qualquer para a rotina do cidadão argentino. Sim, os jogadores que participaram de momentos mais relevantes do Flamengo têm autoridade para falar.
Inclusive ontem você entrevistou o Arrascaeta depois da partida, essa entrevista repercutiu bastante, quando ele fala tem que mudar muita coisa, houve torcedor que interpretou isso como tem que mudar o comando técnico, e não é isso, né? Na verdade ele se comportou como uma liderança técnica, um ídolo, uma referência, melhor jogador do continente de 2025, e com essa autoridade ele estabeleceu o que ele entende ser necessário. Todo mundo tem que mudar, os jogadores precisam mudar, o Filipe Luís precisa mudar, o Flamengo como um todo precisa ter uma encorpada maior, se posicionar de maneira diferente em campo. O que muita gente está debatendo, e foi até assunto no Linha de Passe de ontem, é como o Flamengo foi pouco intenso, para não dizer nada intenso. Como o Flamengo sucumbiu diante de um time que jogou numa voltagem mais alta, de um time que estava mais crente no seu jogo, apesar das suas limitações técnicas. A partida de ontem, Pedro, Bruno, Mari, Donk, para mim é mais um exemplo clássico, mais um capítulo da história do futebol que relata exatamente o poder de superação que esse esporte permite para equipes que têm menos recursos do que as suas adversárias. Exatamente, é o rico, muito rico e não rico. Né, Bruno Vicari? Mas aí a gente estava falando aqui dessa questão da intensidade, foi um time também bem parecido com a decisão da Supercopa. Um time que não conseguiu apresentar intensidade, diferente de outros jogos, como Botafogo e Vasco, que era um time mais modificado, com o Everton Araújo no meio de campo, que colocou bastante intensidade no jogo e foi bem melhor. Emerson Royal do lado direito, por exemplo. Então o Flamengo que estava com mais vigor físico para apresentar um melhor futebol e nem ser tão frágil defensivamente, porque ontem o Felipe falou, nos afogaram no nosso campo. Isso o Flamengo não esperava, né? A maneira como o Lanús se comportou com a bola. Um jogo extremamente objetivo, claro que utilizando muito o lado direito, o Marcelo Moreno para mim foi o craque do jogo, jogou solto, jogou de terno ontem, desfilou o seu talento em campo. Claro que o Castilho foi importante, fez 3 gols para valer 1, Medina fez um ótimo jogo também no meio campo, o Marcite, muito eficiente lá pelo lado esquerdo, deu assistência para o gol. Alguns jogadores individualmente podem ser citados no Lanús, mas a permissividade do Flamengo sem a bola também precisa ser colocada em discussão. Quando a gente debateu ao longo da semana que o jogo de ontem pedia, de repente, um Pedro para poder ajudar a prender a linha defensiva e um Everton Araújo para aumentar a pegada no meio-campo, era mais ou menos nessa perspectiva. Futebol é um jogo de ação e reação. Eu acho que o Filipe Luís ontem se preocupou muito com a ação do time dele e pouco no planejamento pro jogo com a reação do time adversário. E fica aquelas questões ali, e o Paquetá e tudo mais. Daqui a pouco a gente volta aqui para falar um pouquinho mais sobre essa questão de Paquetá, 42 milhões, muito badalado por aqui, mas a gente desenvolve daqui a pouquinho, Bruno. Eu já pergunto então para vocês sobre isso, tá, Pedro? Olha só esses dados, tá? A gente tem aqui o recorte dos primeiros jogos do Flamengo na temporada 25 e 26. Então vejam que em 25 a média era muito mais alta, mas tem ainda um asterisco aí nessa história. Tá? E gols sofridos, a gente tinha só 1 gol sofrido no ano passado e já são 11 gols sofridos agora. Qual que é o asterisco? Esse número de 15 gols marcados, ele também é inflado, vamos falar assim, porque o Flamengo venceu o Sampaio Corrêa por 7-1. Faz diferença. Então teve um jogo ainda que levou a média lá pro alto. Metade dos gols naquele jogo praticamente. Exato. Então assim, a gente tem aí um problema no ataque, temos também um problema na defesa. Nesse início de temporada do Flamengo? Sim, as duas coisas. E aí você vai falar da questão física, da questão do calendário, eu acho que isso tem que entrar também em discussão, mas não é um álibi. Eu acho que a partir do momento que já é o 9º jogo da temporada, você tem tido problemas não só individuais, mas de uma forma geral. A gente está falando aqui muito não só do resultado contra o Lanús, porque são diferentes jogos. A Mari lembrou quanto que o Flamengo sofreu com marcação alta do adversário. Não foi só ontem, foi em diferentes jogos. Então, assim, você tem uma situação recorrente, defensiva e ofensiva, mas ainda assim, sinceramente, pensando em início de temporada, de ajuste, ainda o que mais me pega é a questão ofensiva. Acho que ainda é a questão mais problemática, até pelas alternativas que você tem de mudar seu sistema ofensivo, com um jogador de mais presença de área, um ataque mais móvel. Então, assim, tanto a questão defensiva quanto a ofensiva são problemas. Acho que não é querendo pontuar só uma coisa, mas ainda acho que a questão do ataque me preocupa mais nesse início de temporada do Flamengo. E assim, a gente falou isso sobre o Vitória, né? O Flamengo termina a partida com 2 chutes no alvo, os 2 gols, e isso aconteceu no primeiro tempo ainda. De uma equipe que não é que teve dificuldade para criar porque o adversário se fechou lá atrás e aí complicou demais, baixou as linhas, o Flamengo não conseguiu infiltrar. Não, o Vitória saiu para o jogo, marcou em cima, o Flamengo não conseguiu sair dessa pressão e não conseguiu
criar quando teve a posse, quando teve a bola. E ontem foi a mesma coisa. O Felipe Luiz fala sobre profundidade, de fato faltou. Eu não sei se outras peças resolveriam a questão do Flamengo ontem, então se ele tivesse entrado ou com o Pedro de início ou com o Bruno Henrique, de fato não sei, porque ele tem rodado os jogadores e o Flamengo não tem desempenhado, independentemente dos jogadores. Agora, essa fase defensiva, eu também não sei quanto pesa com a ausência do Jorginho. Eu acho muito difícil, né, colocar só em um jogador, porque o Flamengo tem um elenco gigantesco, mas ele é uma referência desse meio de campo, assim, e ele auxilia demais em todas as fases do jogo, inclusive na defensiva. Então, assim, não sei te dizer mesmo se está na conta da ausência desse jogador, e aí você tem essa missão de encaixar o Paquetá em diferentes lugares, porque o Felipe ainda está experimentando isso, e isso, querendo ou não, desequilibrou todo o time. Porque não pode ser, né, uma consequência, mas se for essa consequência... Não, mas se for é até um problema. É um problema. Poxa, só porque saiu um jogador, esse elenco vai sentir tanto. Não, já deveria ter resolvido, inclusive. E assim, um Flamengo que já é o atual campeão da Libertadores e do Brasileiro, gasta o que gastou com o Paquetá, a contratação mais cara. Você fala que ele caiu por causa de um jogador? Desculpa, não pode acontecer. Claro. Eu concordo com o ponto, assim, não tô querendo... Até porque eu acho que o Jorginho dá um domínio, às vezes, no meio de campo, dá um controle no jogo. Então, eu também acho que isso influencia. Mas não pode servir de álibi. Não pode, assim, para um time que tem tanto recurso. E, assim, ele se tá querendo se colocar como um time dominante. Então, a cobrança tem que ser equivalente a esse cenário. Então, não é por conta da ausência de um jogador que acho que você pode justificar esse desempenho e nem a questão do calendário. Vocês acham que é um problema ali mesmo tático, físico, ainda de começo de temporada? Você estava falando disso, Donk. Mas tem do aspecto de entrega mesmo do time, assim, anímico? Porque eu estou também tentando estabelecer alguma relação naqueles dados que a gente viu do começo da temporada passada e da atual temporada. Se a gente contextualizar, a temporada passada começa como? Um Flamengo que vinha de um trabalho lá atrás do Tite, que não deu certo, chegou o Felipe Luiz, foi campeão da Copa do Brasil, então existia um entusiasmo muito grande para o ano. E agora essa temporada começa com o Flamengo tendo conquistado tudo no ano passado. E a gente sempre vê os grandes técnicos falando que a maior dificuldade que eles têm é manter, né, o time motivado depois das conquistas. Mas, assim, para explicar que nesse momento já era para as equipes estarem bem fisicamente, né? Agora, tem a peça nova que é o Paquetá. E aí vou chamar o Pedro de volta, o Rafa, porque ontem ele jogou então em uma outra posição, não é Pedro, Rafa. E qual que foi a avaliação aí de vocês acompanhando então de perto o Paquetá? Sem dúvidas, Bruno, sem dúvidas essa questão do Paquetá é muito emergencial, a gente pode dizer, no Flamengo. Latejante, né? Latejante, melhor. Esse aqui sabe muito do vernáculo. Você é meu amigo, Pedro Torre. Mas, de fato, tá latejante essa questão do Paquetá, porque fica aquela questão, é multifunção, mas uma hora vai no meio, outra hora vai na ponta, uma vai no ataque e não está conseguindo render em nenhum lugar. Me parece ainda um Paquetá em adaptação tática, técnica e física também nesse retorno ao futebol brasileiro. Uma coisa é o jogador ter o direito, a condição, a habilidade, a premissa de exercer várias funções. Isso é maravilhoso para o futebol moderno. Quanto mais multifuncional um jogador é, mais valor para a coletividade de qualquer time ele tem. Então, uma coisa é o que a gente pode estabelecer como direito do Paquetá e, obviamente, dever do Felipe Luiz. Outra coisa é o setor do campo em que ele tem que jogar pelo benefício momentâneo do time. E aí, eu sempre tenho defendido isso, o Flamengo mais encorpado em jogos como o de ontem, pede um Paquetá por dentro, numa segunda linha, jogando de frente, mas sem estar necessariamente ocupando uma posição específica, como por exemplo o lado direito. Claro que por ser um canhoto, que precisa do campo para dialogar com os companheiros, é natural que ele busque o lado direito. Só que, numa primeira linha, com o Flamengo mais frágil sem a bola, o Paquetá fica sobrecarregado e a condição física dele, não é nem de momento na temporada, é da biologia dele, não permite esse excesso de entrega. Vai ser um bom segundo homem em jogos do Maracanã, contra equipes que vão sucumbir a um cenário de um Flamengo jogando diante do seu torcedor. Em cenários diferentes, o Paquetá precisa jogar mais próximo dos homens de frente, com menos atribuições defensivas e posicionais, para poder, com isso, contribuir com o seu talento. É o que eu sempre falava, é um time encaixadinho de 2025 que recebeu o Paquetá
e ele está entrando já de saída, né? De começo, saindo para o jogo já, sem ter assim a possibilidade de, aos poucos, entrando no time, um time mais reforçado, mais sólido defensivamente também, que não sofra tanto. Para mim isso é questão de encaixe, é tempo, é treinamento, é repetição, é ajuste jogo após jogo. Ainda estamos no dia 20 de fevereiro e parece que a gente já passou da Copa do Mundo, né, para o Flamengo. O futebol tem esse assodamento muito característico quando a gente fala sobre cultura no Brasil. Então acho que com o tempo as coisas se encaixam. Não dá para dizer que o Paquetá é um problema, jamais será. É solução. Agora, ele vai ser mais solução quando ele estiver devidamente adaptado à coletividade que o Felipe Luiz trabalha. Craque nunca atrapalha time. Então serve para o Paquetá como serve para vários outros que entram no transcurso de um trabalho em desenvolvimento. Então é isso aí, vamos ver como é que o Felipe vai colocar o time no domingo contra o Madureira, semifinal, e depois o jogo de quinta-feira, Recopa. Aí a pressão que o Felipe Luiz nunca teve no Flamengo, de fato, vai falar mais alto. Mas agora, Bruno, a gente vai dar uma corrida aqui para pegar as nossas malas, ir para o aeroporto e voltar, porque a temporada começou, tá começando, a 1000. Abraço para todo mundo aí, hein? Volta, mas volta no pique da remada, tá, Pedro? Aliás, a gente podia combinar de sempre mandar os dois juntos. Eu gosto. Gosto da ideia. Não é? Gosto. Quem que define isso? Você. Então tá definido já. Pelo menos alguma coisa nessa vida eu tenho esse poder de definir. Os dois agora sempre juntos. Ações com a bola no Paquetá, então 82. Finalizações, uma, drible certo, só um, né? O terceiro, passe, só o quarto. Aí é baixo, hein? Só o quarto na posição que ele joga, não é, Mário? Sim, aproveitamento baixo. Cruzamentos, os 2, então o quarto, ações defensivas e desarmes. Eles estavam falando, eu estava pensando o seguinte, são as mesmas questões que envolvem o Gerson no Cruzeiro, né? Então é isso, nação. Flamengo aí perdendo mais um jogo, né? Nessa temporada, Flamengo perdendo de 1-0 para o Lanús. Flamengo fez um jogo muito abaixo. O Felipe Luiz tem que rever urgentemente, cara, esse conceito de jogar aí do Flamengo. O Flamengo não tá atacando, o Flamengo não tá defendendo bem, tá sofrendo bastante e levando muitos gols nessa temporada. Lucas Paquetá não tá conseguindo fazer bons jogos, cara. Ele não marca, não dá passe, não soma no meio de campo do Flamengo, e realmente esse time tá sentindo muita falta do Jorginho, cara, porque o Jorginho arrumava o time inteiro e agora o Flamengo está totalmente desorganizado. Léo Ortiz está pesado, Léo Pereira fora de ritmo, o Alexandro não faz um cruzamento, Varela descansou no último jogo, veio para esse jogo também, não deu um cruzamento, cara, não acertou um cruzamento. Essa ideia aí do Flamengo jogar Cebolinha pela esquerda com o pé trocado, não consegue fazer cruzamento também, ele corta pra dentro, não consegue chutar no gol porque sempre é bloqueado, é muito difícil ele conseguir acertar um chute. Do lado direito do Flamengo temos o Luiz Araújo, que joga também de pé trocado, não consegue chutar, a principal jogada dele é cortar pro meio, também chutar, sempre afunilar o jogo, também não consegue fazer esse tipo de jogada. Então o Flamengo tá sucumbindo, cara, aos poucos, igual em 2023, e o Felipe Luiz precisa urgentemente corrigir tudo isso, cara, porque se continuar dessa maneira vai perder todos os títulos que disputar. Mas eu também quero saber a sua opinião. O Felipe Luiz tem que ficar no Flamengo ou já deu aí pro técnico Felipe Luiz, cara? Porque realmente parece que o time está totalmente desinteressado. Eu quero saber muita opinião de vocês, deixa aqui no comentário, pessoal. Muito obrigado a você que faz parte aqui do nosso canal, que é inscrito e sempre tá assistindo aqui os nossos vídeos. Queria agradecer muito vocês de coração. Fiquem todos com Deus, pessoal. Até a próxima. Valeu!